Estamos aqui no Departamento de Vigilância Sanitária de Matão, falar com o Jonathan Custódio, que é o gerente de Vigilância Sanitária do município, para falar dessa nebulização que está ocorrendo aqui em Matão desde segunda-feira. É aquele famoso e conhecido popularmente fumacê, né, Jonathan? Isso, correto. A nossa nebulização veicular começou segunda-feira aqui no município. Ela vai seguir um cronograma que a gente vai estar disponibilizando no site da Prefeitura. Esse cronograma a gente vai estar fazendo semanalmente, com um calendário de segunda a domingo. A gente está com a expectativa de toda quarta ou quinta-feira, a gente já vai estar divulgando o calendário da próxima semana. Agora, Jonathan, me fala uma coisa, é sempre feito após as 17h30, né? Isso, correto. As nebulizações elas ocorrem a partir das 17h30, devido que é o momento que o pernilongo sai para se alimentar. É o momento que a gente consegue ter o maior índice de eficiência nessa nebulização. Uma estratégia de combate, então, ao bichinho, né? Isso, realmente. Se for dentro desse período, a partir das 5h30, entre 5h30 e 20 horas, a gente consegue ter uma taxa de eficiência em torno de uns 70% na eliminação desses pernilongos. Agora, já me fala uma coisa, essa nebulização, né? Qual que é a eficácia dela, né? Qual é o objetivo dela? O objetivo dessa nebulização é a gente estar eliminando o pernilongo, que é o principal transmissor da dengue. Como a gente está nesse momento chuvoso, com bastante chuva, a gente está com muitos pernilongos no município e a gente no momento já tem 10 casos de dengue. Então a gente está realizando essa nebulização para a gente tentar evitar futuros casos. Você falou que são 10 casos, né? Você tem mais ou menos o departamento tem um mapa, né, de onde estão esses casos, né? Sim, a gente está mapeando os nossos casos. Atualmente a gente tem 3 casos no Monte Carlo, um caso na Nova Cidade, 3 casos no Turvo e um na zona rural do Turvo. Então o Turvo são 4 casos, um na Vila Cardim e um no centro. Jonathan, me fala uma coisa, comparado com cidades da região, qual é a situação de Matão? Por enquanto, Matão está numa situação confortável, a gente está com apenas 10 casos, mas é o que a gente sempre reforça durante a nossa vistoria. A gente pede a colaboração da população para que a gente não tenha um aumento desses casos, pedindo a colaboração na eliminação de água, não deixando água parada, sempre estar olhando o seu quintal devido a essa chuva. Você falou desse hábito, né, desse mosquito, né? Ele é essencialmente noturno, né? Que é o melhor horário que ele põe as asinhas de fora aí, né? Sim, tem 2 horários. A partir das 17h30, ou está realizando essa nebulização a partir das 5 horas da manhã. Então a gente ainda está optando por realizar a partir das 5h30, porque 5 horas da manhã é muito cedo. Então às vezes o barulho da máquina, tem morador que ainda está dormindo ou está saindo para trabalhar. Então a gente optou a partir das 5h30, que ainda esse horário a população está chegando em casa, a gente sempre encontra algum morador. Agora essa fumaça, esse fumacê, vamos tratar assim, né? Ele é prejudicial apenas para o mosquito, né? Apenas para o mosquito. A gente pede que durante a nebulização, quando a nebulização veicular ocorra, a gente pede para a população estar deixando porta, janela abertas para poder entrar um pouco dessa fumaça dentro da residência. Caso o morador tenha algum animal que fique na área principal, a gente pede para estar colocando no fundo da residência, pássaro, devido ao barulho da máquina, porque às vezes o animal pode assustar com essa fumaça que está na rua ou com o barulho. Então a gente pede por precaução, que vem junto com o manual do Ministério. Eles orientam a estar cobrindo animal, cobrindo alimentos, deixando o animal no fundo do quintal. Esse cronograma é divulgado aí semanalmente? Semanalmente. A gente vai estar, essa semana já está divulgado até domingo e provavelmente a partir de quinta a gente já vai ter o cronograma da próxima semana. Dá para se preparar então aí? Dá tempo, a gente sempre vai estar postando com uma antecedência de no mínimo 3 a 4 dias. Do primeiro dia da nebulização da semana, que é a segunda, e os outros dias o morador tem em média de 5 a 7 dias para ele estar se programando. Você falou em animais, né? No caso de algum morador ter em casa uma criação de abelhas.
No caso da criação de abelhas, caso essa abelha seja centralizada, esteja na frente do quintal, ele pode estar entrando em contato aqui com a vigilância, no controle de vetores, conforme o cronograma que sai. Caso esteja na semana de passar no seu bairro, ele pode estar avisando, passando o endereço, solicitando que conforme estiver passando naquela rua, próximo da residência onde se encontre a abelha, a gente diminui a intensidade da máquina, diminuindo assim um pouco a fumaça, que é esse fumacê. E o período mais crítico é até quando, Jonathan? O nosso período mais crítico é enquanto a gente tiver esse momento de chuva. A gente está fazendo essa ação agora no começo do ano para a gente tentar eliminar esses criadouros, esses focos de dengue que a gente está no município, mas o período da dengue é um período muito longo, ele começa em janeiro e termina no finalzinho de maio para junho. Aí quando entra o inverno que a gente consegue ter uma diminuição dos casos. Então até o meio do ano a gente precisa ficar em alerta. Está me falando também, né, que a ideia, o plano é passar 2 vezes em cada bairro, né? Correto, assim que a gente terminar de realizar essa primeira nebulização, a gente já solta o segundo cronograma, respeitando a mesma ordem que a gente realizou nesse primeiro, que é para intensificar a ação, para a gente conseguir ter um índice mais satisfatório. Agora são 2 tipos de nebulização, tem essa que é pelo fumacê e tem aquela que é costal, né? Isso, a costal a gente realiza quando a gente tem um caso confirmado. Após esse caso ser confirmado, a gente segue todo o protocolo. A gente vai até a casa do morador, realiza as ações de bloqueios, que a gente tem que abrir 9 quarteirões em torno da casa do suspeito. Essas casas trabalhadas, a gente envia essas informações para Araraquara, que é a antiga SUSEM, para eles poderem estar liberando o inseticida. Aí o inseticida, assim que eles liberam, a gente busca em Ribeirão para estar realizando essa atividade com a máquina costal, entrando nas residências. A gente passa avisando, pedindo para o morador abrir porta, janela ou esperar do outro lado da rua para a gente poder realizar essa atividade na casa. Uma relação de cobertura de 1 para 9, é isso? Isso, assim quando a gente tem um caso... Um caso, né? Isso, quando a gente tem um caso confirmado, a gente precisa abrir 9 quarteirões em torno, que vai ser na média de 200 a 400 metros, que é essa abrangência que eles pedem de margem de segurança para estar eliminando o mosquito transmissor. Aí vai fazendo essa pulverização em todas as casas aí. Em todas as casas. Aí a equipe vai estar lá, ela vai estar sempre passando, avisando, falar, a equipe da nebulização está passando, ele avisa o morador. É onde a gente pede a colaboração das pessoas, que quando for fazer a nebulização costal na casa, porque a gente tem um caso confirmado, a gente pede para receber os agentes. A gente ainda tem muita recusa, que eles deixam fazer o trabalho de vistoria, porém quando vai realizar a nebulização na casa, eles se recusam que realize a nebulização. A nebulização é um conjunto das atividades. Caso essa casa tenha algum pernilongo, algum mosquito transmissor e ele não deixa realizar essa nebulização, não tem como a gente estar matando o mosquito transmissor. Então é muito importante, caso passe na sua residência, que deixe o agente estar entrando e realizando essa nebulização na residência.